Você provavelmente não ficará surpreso ao saber que a água que sai de seus canos não vem simplesmente de um rio próximo. Na maioria dos casos, ela precisa passar por um longo processo antes de ser segura para você bebê-la ou usá-la no banho. Mas há uma parte da comunidade científica que tem algumas preocupações com relação à forma como tratamos essa água antes que ela seja boa o suficiente para o consumo humano. Veja bem, há países que ainda usam substâncias nesses tratamentos de água, o que pode não ser o melhor para o nosso DNA. O culpado por esse debate parece ser a prata coloidal. Esse é um mineral que tem sido usado na medicina há muito tempo, pois pode se livrar de alguns germes. Entretanto, ela pode fazer mais mal do que bem. Além disso, não há muitas evidências de que ela realmente funcione para desinfetar a água. E agora, os pesquisadores estão alertando que há um risco de que ele possa realmente causar danos ao DNA. A pesquisa analisou estudos anteriores em que foram medidos os efeitos da prata, do nitrato de prata e das nanopartículas de prata. E, embora nenhum dos estudos isolados seja definitivo, os pesquisadores acreditam que há uma chance de que a água tratada com prata possa danificar nosso DNA. Atualmente, as diretrizes oficiais para a qualidade da água potável não incluem um valor para a prata na água, mas sugerem que uma concentração muito baixa poderia ser tolerada sem risco para a saúde. O resultado final, precisamos de mais pesquisas para determinar se as pessoas que bebem água tratada com prata apresentam evidências de danos ao DNA. Até lá, talvez devêssemos nos ater a outras formas de tratar a água contaminada, só para garantir a segurança. Mas espere um pouco, o que é DNA, afinal? Se eu fosse você também estaria me fazendo essa pergunta. Vamos falar sobre a verdadeira estrela da biologia molecular, o ácido desoxirribonucleico, ou, como gostamos de usar acrônimos mais fáceis, DNA. Você já deve ter ouvido falar que ele é o bloco de construção da vida, e é verdade. O DNA é como um manual de instruções para todos os seres vivos, desde o menor micróbio até o maior elefante, e até para mim. Mas o DNA é mais do que apenas um conjunto de instruções. Ele também é a maior herança de família, passada de geração em geração, como o relógio de bolso antigo do seu avô. E assim como esse relógio de bolso, o DNA existe há muito tempo, remontando aos primórdios da vida na Terra. Vamos entrar nos detalhes do que torna o DNA tão complexo. Ele é composto de elementos menores que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. E quando essas peças do quebra-cabeça são organizadas em uma ordem específica, elas podem criar tudo, desde a cor dos seus olhos até o tamanho dos seus pés. Acho que essa segunda opção se aplica a mim. Mas como tudo isso funciona? Como obtemos informações dessas minúsculas peças de quebra-cabeça? Bem, esse é um pouco do mistério que os cientistas vêm desvendando há décadas. Mas uma coisa que sabemos é que o DNA é um verdadeiro trabalho de equipe. Cada célula em um organismo multicelular tem um conjunto completo de DNA. A parte interessante é que, em um dia normal, nossos preciosos fios de código genético podem ficar bastante abalados. Uma única célula pode sofrer até 10.000 acidentes em seus cromossomos em apenas 24 horas. Mas não se preocupe, a maioria desses pequenos acidentes é consertada e fica como se fosse nova, como um faz-tudo com fita adesiva. Entretanto, alguns desses danos podem resultar em erros permanentes, também conhecidos como mutações ou rearranjos, que podem levar a algumas condições não tão divertidas no corpo humano. De fato, alguns estudos sugerem que o DNA pode ser danificado por algumas das coisas mais surpreendentes, como o sal, por exemplo. Acontece que, se pudéssemos, tecnicamente, colocar muito sal em seu DNA, isso poderia causar sérios danos. Mas não se preocupe, nem tudo é desgraça e tristeza. Assim que o nível de sal é reduzido, essas quebras começam a ser reparadas. O único problema é que os cientistas não sabem exatamente onde essas quebras estão ocorrendo ou de que tipo são. E por falar em ambientes salgados, há um pequeno micróbio chamado Halobacterium que vive no Mar Morto e pode nos ensinar muito sobre biotecnologia e até mesmo sobre a vida em outros planetas. Essa pequena criatura é muito talentosa. Na verdade, a Halobacterium pode ser a chave para proteger os astronautas em uma missão a Marte de uma de suas maiores ameaças, a radiação espacial. Essa radiação pode ser prejudicial ao DNA das células dos astronautas, podendo causar doenças. Mas a Halobacterium parece ser mestre em reparar o DNA danificado, e os cientistas querem aprender com ela. Os pesquisadores da Universidade de Maryland realizaram uma série de experimentos para testar os limites dos poderes de autorreparação da Halobacterium usando técnicas genéticas de ponta. Mesmo depois de ter seu DNA completamente fragmentado, esses pequenos organismos são capazes de remontar todo o seu cromossomo
e colocá-lo novamente em funcionamento em poucas horas. Mas por que a Halobacterium é uma sobrevivente? Bem, acontece que ela vive naturalmente em alguns lugares bastante inóspitos, como corpos d'água extremamente salgados, como o Mar Morto. Nessa área, a maior parte da vida marinha rapidamente murcharia e desapareceria, mas a Halobacterium evoluiu para lidar com esse estilo de vida salgado. E isso poderia explicar por que ela é tão boa em sobreviver à radiação e a outros tipos de danos. Em alguns experimentos, os pesquisadores expuseram as células da Halobacterium a feixes de intensa radiação UV, o que teria destruído completamente a maioria dos micróbios. No entanto, 80% das células da Halobacterium sobreviveram e continuaram vivendo e se reproduzindo muito bem. Em outros experimentos, eles usaram uma câmara de vácuo para expor as células da Halobacterium a um vácuo semelhante ao do espaço. E as minúsculas células ficaram presas dentro de cristais de sal, o que as protegeu de danos adicionais. Alguns cientistas até afirmam ter encontrado células vivas de Halobacterium em depósitos de sal com 250 milhões de anos. Se for verdade, isso pode ter implicações profundas para a busca de vida microbiana em Marte, considerando os dados do Mars Exploration Rovers Spirit e Opportunity, que sugerem que a superfície marciana já teve poças de água salgada. Se você pensar dessa forma, é claro que o sal e a água salgada em particular podem danificar o DNA, mas também podem nos ajudar a entender melhor como podemos sobreviver em ambientes adversos. Ainda há muita coisa que não entendemos sobre o DNA humano, isso é certo. Mas você sabia que você e eu compartilhamos 99,9% do nosso DNA? Somos quase gêmeos genéticos. Quero dizer, pense nisso. Você pode ter um sorriso arrojado ou um cabelo lindo, enquanto eu posso ter as covinhas mais adoráveis ou a capacidade de recitar todas as falas do meu programa de TV favorito. É verdade. Mas no final das contas, todos nós somos feitos dos mesmos blocos básicos de construção. É esse 0,1% do DNA que nos diferencia e que torna a vida interessante. Também podemos ter mais em comum com um repolho do que gostaríamos de pensar. Acontece que nosso DNA é 50% igual ao desse vegetal de folhas verdes. Mas não se preocupe, não é como se você fosse começar a brotar folhas ou algo assim. Na verdade, é muito legal pensar em como todos os seres vivos da Terra evoluíram de um mesmo ancestral há mais de 4 bilhões de anos. E esse ancestral provavelmente era apenas um organismo minúsculo e unicelular com uma bobina de DNA. A partir daí, ele evoluiu para tudo, desde bactérias até humanos com trilhões de células. E quanto aos nossos parentes animais mais próximos? Bem, esse prêmio vai para os chimpanzés e os bonobos. Estudos recentes mostraram que os bonobos compartilham tanto do nosso DNA quanto os chimpanzés. Mas aqui está o ponto alto. Apesar de compartilharmos cerca de 99% do nosso DNA com esses primatas, nós, humanos, ainda agimos e parecemos muito diferentes em relação a eles. Bem, alguns de nós. Os pesquisadores que sequenciaram o genoma do bonobo encontraram algumas diferenças pequenas, porém intrigantes, no DNA das 3 espécies. Essas diferenças podem ser a chave para desvendar o mistério de por que essas criaturas maravilhosas não se comportam nem se parecem conosco, apesar de serem parentes tão próximos. Na verdade, tem um primo que age de forma muito parecida.